paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Aqui, Pastor Flávio, mais uma vez com todos vocês. No último vídeo falamos sobre as férias interrompidas de um pastor. Logo que aconteceu um ocorrido na igreja que talvez para a igreja foi forte. Porque quando uma coisa não é costumeira numa igreja, chama atenção. E por causa que a jovem caiu endemoniada, o pastor quis saber quem eu era, como eu havia falado. E pergunta a um, pergunta a outro, até que encontrou alguém que me conhecia e queria saber a meu respeito. E como eu estava falando, né? Quem nos conhece é Deus. Deus nos conhece. O importante, aleluia, é saber que você é filho de Deus. Mesmo que fosse alguém, né, que não tivesse Jesus, um desconhecido, ora, Deus conhece a todos, Deus sabe de todas as coisas. Eu não preciso me preocupar com as ovelhas que eu tomo conta. Por quê? Eu fui chamado para alimentar elas, para dar a palha na boca da ovelha. Mas quem toma conta é o dono da ovelha. Jesus, o pastor dos pastores, o sumo pastor. Ele toma conta do seu rebanho. Então, eu tenho que dar ao rebanho aquilo que Deus me leva a dar. Como eu estou fazendo nesse vídeo. Eu estou fazendo aquilo que fui ordenado a fazer. Se hoje você está me vendo aqui, é porque Deus me ordenou a fazer estes vídeos para edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos um texto agora para ler para todos, para nossa meditação, que está lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, vamos ler. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Presta atenção, ele está falando não somente dos líderes que vos admoestam, que vos trazem a palavra de Deus, mas aqueles que trabalham entre vós. Você conhece um irmão na igreja, uma irmã na igreja que trabalha na igreja? O que diz a palavra de Deus? Aleluia! Que o trateis com apreço, como a um irmão, como a alguém muito achegado. Tratai ele com alegria, com amor, né? E é isso que a palavra de Deus está dizendo. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Não é para você falar mal dele, mas em máxima consideração. A quem você considera? Sua mãe, os seus irmãos, o seu pai, assim deve fazer com eles. Por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Todo lugar tem problemas, na igreja também tem problemas, mas nós temos que saber lidar com isso. Aqui está dizendo que devemos viver em paz com todos. Então, se depender de mim, eu não vou ter atrito com você. Se depender de você, não vai ter atrito comigo. Mas tem situações que é uma situação mais inflamada, mais séria. Tem até casos de polícia que, se fosse levar na delegacia, o assunto ia ficar muito sério. Mas a gente não tem que buscar as autoridades para resolver problema na igreja. Não tem autoridade no meio de vós? Paulo orienta sobre isso, né? Se tem as autoridades, os oficiais da igreja, resolvam entre si. Não precisa ir lá na delegacia fazer nada, não. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, quer dizer,
Existem pessoas que ainda não aprendeu a se submeter, que ainda não aprendeu a reverenciar uma autoridade eclesiástica. Quer dizer, então aqui está dizendo para admoestar os submissos, quer dizer, chame ele num cantinho e converse com ele, fale com ele a respeito da palavra de Deus. Existe na igreja muitos crentes insubmissos, eles são rebeldes, ainda não estão totalmente convertidos. Ora, irmão, não vai descer o cajado nele, né? Não vai descer a marreta de fogo nele. Essas pessoas, você tem que saber lidar com essas pessoas. Consoleis os desanimados. Na igreja também tem muita gente desanimada. Ampareis os fracos e sejais paciente para com todos, longânimos. Tenhais uma grande paciência com quem? Com todos, né? Com os fracos na fé, por exemplo, aquele irmão que não vai na oração, aquele irmão que não vai na vigília, aquele irmão que não vai no evangelismo, aquele irmão que sempre chega atrasado nas reuniões da igreja. Tenha paciência com ele, né? A palavra de Deus, ela é pregada na igreja. Para quê? Para formar o caráter de Cristo na vida de cada um. Mas existem aqueles que não dão lugar para isso. Eles estão mais preocupados consigo mesmo e ainda não estão preocupados com o reino de Deus, com o desenvolvimento da igreja, com o crescimento da igreja. Não é isso? Então tenhamos paciência com esse. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Quer dizer, você não tem que vencer o mal com o mal, você tem que vencer o mal com o bem. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos, entre vós e também com o povo do mundo também. Não é isso? Regozijai-vos sempre. Ora, essa palavra regozijar é estar super alegre. Sempre. Existe situação que está difícil. A Bíblia não proíbe você chorar. Mas a palavra aqui está ensinando que nós devemos dar muito espaço na nossa vida na alegria, né? Para a alegria dentro de nós, porque nosso nome está escrito no livro da vida. Né? Antes de você ficar triste, fique primeiro alegre. Mas existem situações que a gente vai ficar triste mesmo. Então ele está dizendo aqui para se regozijar sempre. Regozijar pelo trabalho da igreja, né? Pelo desenvolvimento da igreja, por aquilo que Deus está fazendo na igreja. Orai sem cessar. Existem muitos crentes que ainda não aprenderam a lição da oração. Ainda existem muitos crentes que não têm o hábito de orar constantemente, está sempre em oração. Ora, antes de eu começar esse vídeo, eu orei, eu falei com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando diz orar sem cessar, que é não deixar de orar. Ele não está dizendo aqui para orar 24 horas. Não estava escrito aqui, orai durante 24 horas. Não está dizendo aqui. Está dizendo orar sem cessar, Senhor. Não deixe de orar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, tudo que acontece na tua vida foi Deus que permitiu. Não é isso? Então, está dizendo, graças a Deus, graças a Deus. Eu sei que tem situações que é difícil dar graças a Deus. A gente fala, sabe como? Misericórdia, Senhor. Dá-me da tua graça, Senhor. Eu não vejo erro nenhum. Mas ele está dizendo aqui, né? Em tudo dai graça. Então, quer dizer, existem pessoas que não têm essa disposição, existem pessoas que não têm essa capacidade para dar graças a tudo, porque tem situação, por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, tá difícil dar graças, né? Quanta coisa triste nós estamos passando nesse período de pandemia, tá difícil dar graça, mas aqui a palavra de Deus está dizendo, em tudo dai graças, né? Mas aqui também fala o quê? Não apagueis o Espírito, você que anda apagando o Espírito de Deus na tua vida. Bom, o mentiroso apaga o Espírito de Deus em tua vida. O caloteiro apaga o Espírito de Deus em sua vida. Aquele que não quer orar apaga o Espírito de Deus na sua vida. Aquele que não ama o seu irmão apaga o Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí por aí vai muitas coisas que nós fazemos de errado. De errado vai apagar o Espírito de Deus na nossa vida.
Então aqui está dizendo que eu tenho que dar lugar ao Espírito de Deus para que ele nunca venha se apagar. Nós temos uma lâmpada de nós, o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Esta lâmpada tem que estar sempre acesa. Não desprezeis as profecias. Então aqui está dizendo que mesmo que você não vá com a cara daquele profeta, mesmo que você não tenha muita amizade com aquele profeta, está profetizando na igreja, não despreze a profecia. Ah, não vou ouvir isso não, vou embora. Existem pessoas que em certas situações, na hora da reunião, né, principalmente na hora da coleta da oferta, eles vão do banheiro, não é isso? Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Aquilo que foi bom para você, retende. Aleluia. Que muitas das vezes a palavra profética está sendo direcionada a um irmão na igreja em especial, mas tire proveito daquela profecia que não foi diretamente para você, mas foi indiretamente. Tire alguma coisa de bom para você, retende o que é bom. Abstende-se de toda forma de mal. O mundo jaz do maligno. O mundo é uma maldade só, mas a maldade não pode entrar na igreja. Aquilo que nós fizemos de mal, não podemos voltar atrás, né? E às vezes dominado por um demônio, né? Dominado por um espírito que controla a sua vida, você fez uma coisa de mal, né? E muitas das vezes a gente não tem um controle sobre aquela situação, sobre aquela maldade que domina o nosso coração, mas nós vamos lá buscar em Deus a libertação, porque existem coisas que, irmão, não adianta conversar. Não adianta eu chegar para você e falar e admoestar você. Eu preciso ter autoridade para abençoar você, para que você seja liberto. Estou me lembrando agora de um fato que aconteceu, que uma certa irmã tinha a mente muito fraca. Ela vacilava muito, tomava decisões erradas, fazia um monte de coisa errada. E o Espírito de Deus me revelou na hora do culto. Eu chamei essa irmã na frente e o Espírito de Deus falou assim: sopre sobre ela. E eu soprei. A libertação sobre ela. Daquele dia para frente, a vida dela mudou. E nós podemos observar que coisas do passado não aconteceriam mais na vida dela. Isso quer dizer, a libertação, existem muitas libertações que acontecem na vida do crente, que ela vai devagarinho, existem pessoas que libertam de imediato. Uma vez aqui em nossas reuniões, vinha sempre uma irmã